favor, venha nos salvar. Ó Eterno, por favor, faz-nos prosperar. Ana Hashem, Hoshiana. Ana Hashem, Hatzliana. Hoje o nosso enfoque em falarmos de dias de poder, vamos aproveitar. Na verdade, são oportunidades que são nos dadas em ciclos anuais. Chegando a este período do ano, independentemente da religião que a gente acredite, eu vou mostrar para vocês aqui como esse processo ele está acima de visões religiosas, entre aspas, é uma espiritualidade pura, e tão pura que ela se manifestou em todas as correntes religiosas de uma forma ou outra, respeitando a linguagem dessas religiões. E nesta nossa casa querida de Padre Pio, que ele quer hoje, como espírito cósmico liberto, que assim seja, nós vamos buscando, né, essas luzes que estão postas em linguagens diversas para podermos reuni-las numa grande luz e aproveitar. E o que é aproveitar? Fazermos o nosso caminho para encontrarmos o nosso ponto de partida. É um retorno, mas é um retorno multidimensional, não sei se eu consigo me fazer claro. Não é um retorno voltando para trás numa linha de tempo, é um retorno de multidimensão. Eu retorno à minha fonte de origem, atingindo esta fonte, não dando ré no sentido de voltar em linha, em outra dimensão, além da linha, além do plano, além da terceira dimensão. É algo multidimensional, é algo que nos refere ao agora profundo, real, transtemporal. O tempo é nada mais do que movimento e relação. O que nós estamos aqui trabalhando, e não sabemos disso, mas esse é o nosso grande destino, é transcender o tempo. Quando a gente transcende o tempo, nós chegamos a um estado que a gente pode definir como agora. E não tem nada agora com o tempo, porque se a gente olha na linha do tempo, a gente não consegue definir o que seja um agora. Não existe um agora. Eu estou falando aqui, a gente pode contar esse movimento em segundos, em horas. Né? O que é o agora? É o dia de hoje? É o segundo de hoje? Mas se a gente olha para o tempo, e hoje se pode olhar para o tempo dividindo o tempo em sequências cada vez menores, o segundo se divide em femtosegundos, em picosegundos, que são bilionésimos, trilionésimos, quatrilionésimos de segundo. Se nós olharmos apenas para o tempo, e eu falei aqui uma coisa ousada, a ciência de hoje mais avançada chega a uma conclusão que o tempo em si como grandeza não existe, ele não é uma grandeza absoluta, ele é relativo a movimentos de uma coisa em relação à outra. Quando a gente supera este movimento relativo, nós chegamos ao agora que está além do tempo. Este agora que nós vamos aos poucos conhecendo quando nós vamos nos aprofundando em busca da nossa verdadeira natureza. E quais são os resultados práticos desse conhecimento? E aí é que bate no núcleo principal desse nosso encontro de hoje, chegando nesses dias de poder. Quando a gente tem esse processo de conhecimento e vamos em direção ao agora, vencer o tempo significa vencer aquilo que se manifesta no tempo. E o que se manifesta no tempo? A lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. E esta lei que os Vedas chamam de lei do karma ou da ação, e com as suas ações, e pode ser positivo e negativo, o karma não é só negativo, mas mesmo o karma positivo é algo que se manifesta na linha do tempo. E os nossos grandes avatares, Jesus Cristo, Siddhartha Gautama, o Buda último conhecido, Bhagavan Krishna, todos eles, se nós olharmos as suas mensagens originais, nos dissociando das religiões que se criaram a partir da mensagem da vida, do modelo deles, nós vamos enxergar que todos eles nos falaram uma mensagem muito semelhante na sua essencialidade, que é: nós estamos presos a linhas de tempo
porque a nossa consciência caiu dentro de um estado onde o ego, a separação, a fragmentação dominam. Isto gerou, na visão, por exemplo, judaico-cristã, que está na Torá, que para nós é o Antigo Testamento, o que se chama de pecado original. Se nós vamos olhar na visão de Buda, é o ser que cai dentro do campo dos desejos, né? E a gente pode relacionar isso, não são desejos no sentido de não ter vontade, mas de ficar preso a coisas de só querer absorver e de se acreditar separado. Caímos também na roda de Sansara. E Krishna, quando no Bhagavad Gita inicia Arjuna, ao ver aquela batalha que ele não queria lutar, vai iniciando e dizendo: olha, existem vários tipos de caminhos, e os caminhos podem se dar de várias diversas formas, porque são vários tipos. Uma delas é você caminhar na linha de tempo e espaço, é seguir gerando karmas positivos cada vez mais, reencarnando, indo para céus cada vez mais superiores. Quem já leu o Bhagavad Gita sabe que ele fala: vai para o céu de Indra, que era o semideus mais poderoso das divindades dos Vedas hindus, que estão abaixo da verdadeira consciência infinita. São seres poderosos, mas não são Deus, no sentido, não são a consciência fonte original. Indra é um deles, e aí Krishna fala: vai para o céu de Indra, mas vai reencarnar ainda em outros mundos. Jesus, Buda e Krishna, todos eles, no final das contas, e o próprio Jesus admitia a reencarnação, ele deixou isso claro no Evangelho de João, e a reencarnação era conhecida e entendida e aceita por várias linhagens, pelos gnósticos, pelos arianos, por várias linhagens cristãs. Ela só foi retirada de cena quando a Igreja Romana começou a ganhar força. E no Concílio de Constantinopla, já no século VI, quando o papado se tornou forte, quando a casta sacerdotal no cristianismo romano se tornou forte, não interessava mais a reencarnação. Porque a reencarnação é algo que a gente mesmo traça, é o caminho que a gente faz. Karma positivo ou karma negativo é gerado por nós. Nós, em relação à criação, à divindade. No caso de uma casta sacerdotal, eu tinha que ir ao sacerdote para com que ele fosse o intermediário para me perdoar, para gerar isso. Então esta distorção fez com que a reencarnação saísse de cena no cristianismo. Mas Jesus, Buda, Krishna, todos eles entendiam a reencarnação, mas todos eles apontaram que esta lei karmática, que a lei que nos leva na causa e efeito nos campos temporais, não é a última lei, não é a expressão libertadora da lei. Eu vou seguir reencarnando porque eu gosto de reencarnar, vamos imaginar isso. Ok, esta lei então vai se reaplicar em você e você vai transformando um karma positivo até que um dia... Agora, existem caminhos mais curtos, no sentido de nos levar a sendas que nos vão reencaminhando, e aí faz sentido a palavra retorno. Vou repetir, não é um retorno no sentido de voltar na linha do tempo, é um retorno no sentido multidimensional, para irmos à fonte original de onde nós somos emanações, criações, feitas à imagem e semelhança desta fonte, que a gente pode chamar de Deus, mas a gente sabe que esse nome só ele limita muito. Esse processo ele é mais curto, mais intenso, mais grandioso, mais poderoso e mais redentor, redimir, mais salvador, salvar, do que o processo karmático. Eu fiz essa introdução hoje porque se a gente entende, e a Casa de Padre Pio, graças a Deus, nos permite isso. Dei um exemplo só de Krishna, Buda e Jesus. Mas nós podemos levar esses exemplos para vários outros grandes mestres. Mas para simplificar, porque são 3 grandíssimos, enormes mestres que viveram plenamente a consciência, que nós podemos chamar de consciência crista, por isso que Jesus de Nazaré, ele não se chamava Jesus Cristo, ele se chamava Jesus de Nazaré, que viveu a consciência crística, né? E o nome Cristo foi, que é Mashiach em hebraico, foi agregado a ele. Mas Jesus é um Cristo, Buda é um Cristo, Krishna é um Cristo,
e vários outros seres, porque todos eles, Krishna disse isso para Arjuna, Buda disse isso aos seus discípulos, aquele que encontra o verdadeiro caminho, esse caminho, vejam bem, não diz que é um caminho que vai chegar ali e acabou, é um caminho, este chega aos campos da vida verdadeira, da libertação, e aí, portanto, da verdade, que também não é, a verdade está aqui, num livro, numa doutrina, numa coisa que eu estou dizendo, não. Verdade é algo que compõe esta trindade muito bem expressada por Jesus de Nazaré, que quando falava pela sua consciência crística, disse, eu sou, Erye Asher, o caminho, a verdade e a vida. A consciência do Pai em mim é o caminho, a verdade e a vida. A consciência crística em mim é o caminho, a verdade e a vida. Mas esta consciência crística vive não só em mim. Em mim ela está desperta. E eu quero ser humilde o suficiente para mostrar que eu nada sou como ego. Jesus disse isso. E todos os que seguiram de verdade esse caminho dizem isto com convicção. Eu nada sou no ego. Eu sou pobre no ego. E por isso bem-aventurado, abençoado aquele que se reconhece pobre em relação ao Espírito. Foi isso que ele disse no Sermão das Bem-aventuranças. Porque quando eu me reconheço pobre no ego, imediatamente eu salto para um estado de consciência onde fora do ego, trazendo o ego para a sua cura. Este estado de consciência divino nos leva a ser unos com o Pai e, portanto, eu deixo de ser pobre e passo a ter tesouros e mais tesouros, mas eu cheguei a eles por um caminho. Eu já falei aqui sempre, né? Ele passa por dois grandes fundamentos, humildade e amor. E aí, gente, eu fiz essa introdução para a gente dizer que então na casa de Padre Pio eu vou poder falar tranquilamente dessas mensagens sem que a gente conflite ou confronte nenhuma delas e elas possam se enriquecer umas às outras. E nós temos feito isso já há anos seguidos, fizemos no ano passado, já na live, nesses dias de poder. E quais são esses dias de poder que nós estamos chegando? São dias profundos, poderosos mesmo. E eu vou explicar por quê e por que, de alguma forma, todas as tradições religiosas colocam nesse período do ano, independente se está no hemisfério norte ou no hemisfério sul, práticas que nos permitem a conexão com esses dias de poder, para que nós possamos aproveitar as forças, as energias, que o planeta é colocado sob estas energias, o planeta e todos nós que habitamos neles, para que nós possamos aproveitar ou não. E o que significa aproveitar ou não? O ponto inicial para mim é o entendimento de que nós estamos num movimento cósmico, e se a gente entende hoje qual é a posição do planeta e do sistema solar na borda da galáxia, nós não fazemos um giro em torno do Sol como se fosse um círculo. Por que não é um círculo? Porque está aqui o Sol e está aqui o nosso planetinha girando. Mas o Sol não está parado, o Sol anda. Quando ele anda, o nosso círculo deixa de ser círculo e passa a ser uma espiral que vai se fazendo esse movimento. Então, na verdade, cada ano não se repete um mês, vibratoriamente falando, não se repete em nenhum momento como no ano anterior e nos anos anteriores. Porque o Sol está em outra posição na galáxia, a galáxia está em outra posição no universo, e isso não é uma coisa boba, não. Porque hoje, e a gente tem hoje o conceito de informação e de computação nos ajudando a pensar e a refletir e a entender esse processo, ainda que intelectualmente, nós estamos num supercomputador, onde a informação está em todos os cantos do universo, atrelada em energias específicas, e não só energias miscíveis no nosso universo material. Vai fazendo um processo que você, ao colocá-lo tridimensionalmente, ele forma algo como se fosse uma hélice, uma elipse. E esse caminho que o Sol faz, em cada ano nós estamos sob um processo energético, sob a força de energias específicas, que refletem o quê? Refletem muito mais do que apenas um movimento aleatório de um corpo celeste no universo. Reflete, e por isso a astrologia,
que é um conhecimento comum de diversas civilizações, tem o seu valor, porque a astrologia, ela tem, ao nos falar das posições planetárias relativas, ao nos falar destas posições como fontes de energia, que são como se esse supercomputador estivesse ali processando, ao nosso ver, e eu repito que eu não sou dono da verdade, isto é o computador ou o supercomputador, e a gente tem a astrologia como forma de conhecer o algoritmo ou software que pode nos conectar com essas forças, de conhecer o caminho kármico, o caminho temporal, seja do planeta, seja das comunidades, seja das pessoas individuais. Então, o nosso ego, ele está sob a lei do karma. Isto é uma opção, e eu vou usar agora, como eu estou dizendo a vocês, esse calendário lunisolar para entendermos por esta visão que eu acho que ela é bastante boa de se entender, como este processo existe e como ele pode ser superado no bom sentido. Por quê? Cada um de nós aqui tem o seu karma individual, cada um de nós está sob a lei do karma, todos nós vivemos na fieira do tempo, nós todos, como pessoas individuais, como famílias, são estruturas orgânicas que vão crescendo como planeta, vivemos sob esta lei do karma. E isto vai ser uma verdade até que a humanidade toda possa despertar. Para onde e para quê? Para isso que eu chamo de um retorno que não é um retorno temporal, é um retorno consciencial à nossa fonte criadora, que é o Pai, a Mãe, o Criador, o Inominável, a todo aquele que tem nomes que são aplicáveis a estados, o Ser Divino que tudo isto criou e que, pelo campo do intelecto, é completamente impossível de entendê-lo ou de conhecê-lo. O conhecimento não passa pelo intelecto, o conhecimento passa pela conexão, pela união, pela sabedoria. E sabedoria, né, a palavra saber tem tudo a ver com o sabor, experimentar, provar. Como é que eu sei o sabor de uma fruta? Provando. Como é que eu descrevo o sabor de uma fruta? Posso descrever, mas toda a descrição, é ácido, é doce, é salgado, vai ser incompleta até a hora que esta descrição vai ser experimentada e a pessoa que saborear, esta sim sabe o que é o gosto. Portanto, o nosso processo atual da humanidade, o individual, é kármico. E o que nos disseram esses mestres? Que esse processo não é o único. E esse processo único não é absolutamente necessário para a nossa evolução. Eu preciso bater nesta tecla. Isso às vezes cria um pouquinho de resistência, porque as pessoas, ao entenderem que, por exemplo, que a reencarnação é uma realidade, aceitarem isso, que o karma é uma lei justa, claro que é, ceitil por ceitil ela mede os nossos atos e nos dá os frutos desses atos, atos físicos e atos não físicos, atos mentais, atos emocionais. O karma é muito complexo, o karma também é multidimensional e ele se expressa no tempo e espaço físico e em tempos e espaços em outros planos. Mas o que Jesus, o que Krishna e o que Buda nos falam é que a qualquer momento, independente de onde eu esteja na minha linha kármica, com o que eu tenha de passado kármico e o que eu tenha de futuro ou dharmas futuros, que são oriundos desse passado kármico que eu plantei, e o que são as possíveis colheitas à minha frente, independente deste processo kármico, independente de onde eu esteja, eu posso me libertar. Ah, mas isso é justo? Não é justo? O nosso ego sempre vai entrar com esse tipo de argumento. Mas vai além do que nós entendemos como julgamento, como condenação. A justiça verdadeira não é nem julgamento, não é julgar. A justiça é como é que eu consigo voltar à minha natureza. Voltar não, repito, não no sentido temporal, mas como é que eu consigo me reintegrar à minha natureza verdadeira? Isso é que os grandes mestres nos falaram. E eles nos deram, todos eles nos deram, formas de nós podermos absolutamente movimentar, formas de fazer, enfim, conexões, formas de termos processos internos, procedimentos internos e externos que nos libertem dos grilhões kármicos.
Ótimo, muito bem. Isso vale para qualquer momento do ano, qualquer instante. Por que eu estou falando em dias de poder nesse nosso encontro de hoje? Porque nesse movimento cíclico, né, que eu já dei uma voltinha ali, que eu estava comentando com vocês, e que o planeta vai caminhando junto com o seu Sol, e as energias que têm informações kármicas da humanidade inteira e de cada ser individual em particular, vêm mais intensamente sobre nós, esses dias estão chegando. E eles se dão exatamente a partir do meio deste mês lunisolar, que tem o nome hebraico do mês do pai, o mês de Ave. Ave é pai, ou paizinho, em hebraico. Do dia 15 do mês de Ave até 40 dias depois, 7 semanas depois, desculpem, 49 dias depois, nós vamos chegar ao que nós chamamos na tradição, e quem é judeu de tradição religiosa comemora isso, mas infelizmente a maioria, como a religião desconecta muito, né, a espiritualidade essencial dos procedimentos, isso não é só o judaísmo, o catolicismo é assim, o budismo é assim, o budismo Hinayana, por exemplo, é só ritual. Buda veio para mudar a montanha de rituais que tem que fazer um devoto dos Vedas. Nós nos prendemos às superficialidades, é uma natureza do ego, nos puxar para a superficialidade. Então não estou falando, mas dentro do judaísmo, este período chega ao que se chama de Ano Novo judaico, o Rosh Hashanah, que em hebraico é a cabeça do ano. E aí, o que acontece? Como a gente faz no Natal cristão, né, que ninguém vai pensar em Jesus Cristo, vamos pensar nos presentes, na árvore de Natal, tem uma coisinha de bonito, de espírito, mas o entendimento profundo daquele significado fica muito longe, quase sempre, de quase todo mundo. O Rosh Hashanah também assim é para as tradições superficiais da religião judaica, que é herdeira da tradição profunda, do conhecimento profundo hebreu, que irrigou o conhecimento profundo que esse mestre aqui trouxe. Então, o que eu estou falando aqui não tem nada a ver com tradição. Há 12 dias atrás começaram essas 7 semanas. E o mês de Ave, ele termina agora no sábado para domingo. No sábado à noite nós vamos entrar na lua nova, porque o calendário é lunisolar, então os primeiros dias são sempre dias de luas novas. Esse primeiro dia de luas novas nos dá a entrada num mês, e neste mês é que começa o grande momento energético que nós podemos aproveitar para nos prepararmos internamente para quando chegarmos naquele dia que na tradição cabalística é chamada de Rosh Hashanah. Vou usar uma, depois eu vou entrar nas outras tradições. Nós podemos receber, não, porque nesse dia, o Rosh Hashanah, né, a cabeça do ano, não é um ano novo, no sentido de ano novo astrológico ou ano novo planetário. O ano novo planetário é no dia 31 de dezembro. O ano novo astrológico é quando começa o signo de Áries. Este ano novo, esta cabeça do ano, refere-se exclusivamente ao estado consciencial da humanidade terrestre. E aí não importa se eu sou judeu ou se eu não sou, este período, e a gente vai falar depois das outras tradições, todo ciclo anual, ele volta com as suas energias específicas. E essas energias específicas nos apresentam, nós que estamos sob a lei do karma, a qualidade do nosso karma. E aí o que acontece? Se eu estou aproveitando esse período para trabalhar intensamente com um mar favorável, é como se eu tivesse uma boa onda para surfar nela, uma onda mais bem trabalhada que me permite surfar melhor do que outras ondas ao longo do ciclo do ano. Não que eu não possa surfar em qualquer onda. Sempre haverá ondas, mas esta é uma onda de boa qualidade se eu souber aproveitar, ou se não, esta onda vai passar, ela vai deixar o meu karma como ele veio na linha temporal estruturado e projeta-se para o próximo ciclo todos os frutos que eu vou colher. Se eu não mexer em nada, é só o condicionamento que vem do passado. Então, para a maioria de nós, mesmo aqueles de nós que estamos em caminhos espirituais e que não temos noção
deste processo, que não se restringe, vou repetir, a Cabalá, ao judaísmo, para ficar claro. Este processo, desse período anual, é um período que se relaciona à possibilidade de nós reestruturarmos o nosso caminho, de fazermos esse retorno consciencial à nossa fonte e, com isto, se possível, superarmos estruturas kármicas, que podem ser muito duras se eu deixar elas passarem, porque a maioria de nós certamente tem mais karma negativo que positivo. Se deixar passar, vai. E nós vamos colher os frutos que eu estou plantando. Eu continuo plantando daqui para frente. O karma nunca para. Se eu estou mergulhado nele, nesse exato momento nós estamos gerando karma. Pensando, vivendo, agindo. Se eu começo a acordar que o karma não é a lei superior e começo a me mover internamente por meditação, por oração, por autoconhecimento, por vigilância dos meus atos, das minhas emoções, da minha palavra, eu aos poucos vou ascendendo a minha consciência e vou superando a lei kármica. E o período favorável do ano, seja qual for a nossa tradição religiosa, é esse que nós estamos vivendo. E quando começar a lua nova, ele fica mais favorável, por que razão? Para o calendário lunisolar, nós vamos entrar do sábado para domingo, quando virar a lua nova, no mês de Elul, que é o mês relacionado ao signo de Virgem. E o que tem a ver com isso? Por que é Virgem, gente? Aí a beleza da história, né? Eu vibro muito com isso, eu quero compartilhar com vocês essa vibração do entendimento da beleza que por debaixo da superfície esse mar é único. Por mais que as ondas pareçam diferentes, né? Por mais que as religiões queiram dizer que Deus é delas, que o meu é melhor, que você não é, que Jesus não é o Cristo, que Jesus é Deus, que o Moisés é maior que Jesus, que o Buda é maior que Moisés, que Cristo, isso é tudo bobagem, porque o meu entusiasmo é mostrar que esse período do ano, ele não foi só instituído pela Cabalá. Porque quando a gente chega em Rosh Hashanah, que é exatamente a próxima lua nova, onde nós vamos entrar no mês de Libra, nós vamos ter a chance... E o que é Libra, hein, gente? Mês da balança, né? É o mês onde no primeiro dia nós vamos ter a chance de ou nos termos movimentado para que o nosso karma se suavize ou, quiçá, se supere. Existe essa possibilidade, tá, gente? Pode ser que a gente não a conquiste agora, porque nós estamos tão presos na linha reencarnatória que a gente pode ter que... Mas algum avanço é possível, e pode ser um avanço muito grande. Quando chega na outra lua nova, nesse Rosh Hashanah, nós vamos ter, ao invés de chancelas de karmas daquilo que nós fizemos, a chance de suavizar esses karmas, quiçá superá-los, para que o próximo movimento seja mais livre, mais liberto, e aonde a gente possa encontrar a nossa verdadeira natureza. Por isso que eu quero, entusiasmado, dizer para vocês, nós estamos em dias de poder, nós estamos em dias profundos de poder ao nosso alcance, e não precisamos de sacerdotes, de gurus, de coisa nenhuma. O movimento cabe a nós. Aí eu falei agora do Rosh, a cabeça do ano, né, no calendário lunisolar, mas não à toa, no cristianismo, e mesmo no cristianismo romano, graças a Deus, sobreviveu uma visão, né, porque os primeiros padres cristãos, Santo Agostinho, São Clemente, Orígenes, e todos os grandes, vamos chamar assim, Bento, sabiam muito mais do que a gente imagina. Conheciam profundamente conhecimentos que não são... Tinham contato com grandes mestres, e eles sabiam o primeiro momento do cristianismo, e eles deixaram para nós pegadas que ficaram muitas vezes cobertas pelo ritual, mas elas estão ali. Dentro da tradição cristã, não é à toa que no mês de agosto, na entrada do mês de Virgem do calendário gregoriano, que é muito posterior, o calendário gregoriano é alguma coisa agora, né, de 500, do século VI, que fez ajustes no calendário lunisolar. Então eu sempre digo que os calendários lunisolares ou lunares, sejam hindus, sejam cabalistas ou hebraicos, sejam muçulmanos, sejam calendários maias, são mais perfeitos do que os nossos calendários gregorianos. Mas não importa. Mesmo no tempo gregoriano, o mês de agosto, que neste ano
É muito bom porque o mês de Ave está terminando agora, nesse próximo sábado para domingo, e nós já vamos entrar em Elul, com o mês de agosto quase inteiro dedicado ao mês sagrado de Elul, o mês de Virgem. E no mês de agosto, é que no dia 15 de agosto, foi instituído dentro do cristianismo por esses padres perfeitamente, profundamente conhecedores destas verdades, de que o ano, naquele momento do ano, está em um momento propício, o que nós chamamos de Quaresma de Miguel Arcanjo. E não é à toa que esta Quaresma ela é instituída no dia 15 de agosto de todos os anos. E o que é esse dia 15 de agosto, gente? É o dia dedicado, e foi dedicado, à festa de Maria, mãe de Jesus, sob o aspecto chamado da Senhora da Concepção. E o que é a Senhora da Concepção? É um dogma cristão, ainda vamos descascar esse dogma agora aqui, no bom sentido. Virgem Maria é o cognome que se dá a Maria, porque ela nasceu pura, virgem, sem pecado original. Ela foi concebida, concepção, imaculadamente, portanto, sem pecado, imaculada concepção, referindo-se à figura sagrada de Maria, a mãe do Mestre de Nazaré. Esta festa da Imaculada Concepção foi implantada no dia 15 de agosto, quando a tradição dá início ao que nós chamamos da Quaresma de Miguel Arcanjo. Olha que beleza, gente! Vamos pegar esse símbolo de Maria e vamos entender o quê? Tudo que eu falei até agora, falando do Rosh Hashanah, dos dias de poder, é com um sentido. Dizer que, por maior que seja o nosso karma, por maior que seja o desandar do nosso ego, por maior que tenha sido a nossa determinação de sair do paraíso, cometendo o que se chama de pecado original, a separação, e aí irmos para o conhecimento do bem e do mal, isto é o karma, e expulsos, nos submetermos à lei do karma, e estamos submetidos, sabe lá há quanto tempo? Quantos de nós já viemos de outros planetas, de outros universos, onde este karma duro continua nos acompanhando? Mas a qualquer tempo, eu repito, nós temos a chance e a condição de nos libertarmos. Basta que nós vejamos, entendamos, conheçamos, mergulhemos. Isto nos faz voar, o mergulho é voo, e isto nos faz libertar a nós mesmos. Para o quê? Por maior que seja o karma, a nossa alma é virgem. Em que sentido, gente? Ela é pura. A nossa natureza divina é inatingível pela maluquice separadora do ego que gerou essa estrutura kármica enorme. Nós fomos concebidos na consciência infinita, a nossa queda nos levou lá embaixo, e por isso que o Espiritismo diz que foi criado puro e vem subindo, e o karma existe. Isso às vezes ficou... Mas Kardec avisou muito bem. Gente, é progressivo, A verdade vai sendo aos poucos. Então não adianta pegar aquilo e dizer, isso aqui é a verdade, como o evangélico chega lá, aquilo é a verdade. Ou o hindu fala, não é nada disso, gente. É caminho. Então, entender que a nossa criação original é feita à imagem e semelhança de Deus, e que esta criação é virgem, é pura, e que isto é a nossa alma, é a nossa natureza crística, a presença divina que está dentro de cada um de nós. E foi por isso que o Cristo disse, eu e o Pai somos um, vocês são unos conosco. E na cruz ele chegou para João e falou, filho, eis a tua mãe. Como a dizer assim, eu aqui na cruz estou largando o meu ego, estou fazendo um movimento salvador, vou retomar a minha consciência crística plena, mas deixo a mãe como referência ao apóstolo João, para que nós possamos, e portanto Maria é um símbolo profundo da virgindade, da mãe divina, que neste mês de virgem, e vejam como a festa da Imaculada Conceição é posta ali de propósito, nós temos a condição vibratória, se fizermos o que devemos fazer, e o que devemos fazer, gente? Cada um do jeito que quiser. Quem tem afinidade com a Kabbalah, faça preparações diárias, medite,
Entre em processos de autoconhecimento, intensifique as suas orações, vigie os seus pensamentos. Doe, perdoe, não julgue. Faça um exercício diário de entender que a nossa origem é imaculada e que nós estamos acima do pecado original, da separação egóica. E quando nós retornamos a esse estado consciencial, e Yogananda, Paramahansa Yogananda, por exemplo, nos trouxe a técnica de Kriya Yoga. Então, aqueles que conhecem essa técnica, conhecem outras, né, que nos refere ao Bhagavan Krishna, no Bhagavad Gita, o Kriya Yoga e todas as técnicas meditativas que fazem a ascensão desta energia que está lá oculta na Kundalini, enrolada, a serpente que é denominada na Torá, é a mesma serpente védica que está ali enrolada. E essa serpente precisa ascender, ela precisa subir. E nós, ao fazermos esta ascensão, a nossa consciência não é queimando o karma num sentido, mas queimando rapidamente, intensamente, fora do tempo e do espaço. Isso que eu quero frisar. Se nós entendermos que os movimentos de natureza superior são transtemporais, não importa se eu vou ter apenas um mês, porque este mês já é suficiente, porque se eu tenho algo que se movimenta fora do tempo, cada dia, como diz o mestre, é profundamente intenso no seu trabalho. Ele disse, olha, a cada dia baste o seu trabalho, valorize cada dia, valorize cada segundo, mas ao mesmo tempo que valorize, se desconecte do processo para entender que em um dia você pode fazer o que é, de repente, possível em um milênio. Isso é que a gente precisa ter noção, gente. Isso que eu me bato muito, quando falo isso, não estou falando como se eu fosse alguém que já tivesse atingido a esse estado. Eu estou batalhando também junto com todas as pessoas, e nessa nossa família, junto com todos vocês. Mas o nosso entendimento deve se voltar para esse tesouro maravilhoso que esses mestres nos deram. E nós estamos em tempos favoráveis, em dias de poder, que nos facilitam, são ondas boas para que fique mais fácil. Então, se eu sou, por exemplo, porque olha, Miguel é o anjo Michael, né? Que foi quem guiou o povo hebreu no deserto, e ao mesmo tempo foi aquele que ficou ao lado do Cristo Jesus e que depois veio suportar o trabalho de vários santos cristãos. Então é tudo a mesma coisa, gente, né? Michael era o protetor de Francisco de Assis, era o protetor de Francisco de Paula, é o protetor de Padre Pio, e a palavra Michael significa quem é como Deus. Mas não é uma coisa desafiadora, diz assim, não é que ninguém seja como Deus. Porque a palavra quem, que é mi, em hebraico, é muito sagrada. No Zohar se divide em mi, quem e ma, o que. Então, quando eu falo quem é como Deus, eu estou afirmando quem é como Deus? Todo aquele que entende esta consciência divina em si mesmo. Michael é o nosso exemplo. Ele não significa que não é que ninguém seja como Deus. Claro, Deus é transcendente, mas a sua natureza está impressa, está imanente em cada um de nós. E, portanto, o arcanjo Michael foi maravilhosamente posto pela tradição cristã no começo da sua quaresma, que começa no dia 15 de agosto, no dia da Imaculada Conceição. É maravilhoso que a gente se dirija a Maria, porque ela é o canal, sim, com seu amor, com a sua misericórdia, para que a gente encontre esta virgindade dentro de nós mesmos. Encontre a nossa alma virgem, a nossa alma que é pura, jamais tocada pela separação. O ego não tem esse poder. O ego é como se a gente pegasse, né, da natureza divina única e criasse um troço assim, aparentemente está fora, mas ele está conectado ali por um fio. E aí ele vai criando uma opção de embaraço e tal. Essa energia divina do ego vai caminhando, aí o karma vai curando. Se curar o karma for pelo karma, vai obedecer ao tempo. Mas ele pode, se ele de repente desperta, pum, a conexão se faz. E pode se fazer transcendendo a fatores temporais. Mas, num paradoxo muito bonito, dentro do processo temporal, eu tenho momentos em como se abrissem fendas no espaço-tempo
e também nas linhas kármicas para dizer, ó, eu soltei as linhas kármicas, o julgamento vai acontecer. Aproveita esse mês de Virgem, esse mês de Elu, ou aproveita a quaresma de Miguel Arcanjo, que vai do dia 15 de agosto. Esse ano, por acaso, ela vai chegar no final, né, os 40 dias de quaresma, que são 40 mais 6, né, vai chegar exatamente perto do Yom Kippur, que é o 10º dia depois do Rosh Hashanah. Porque na tradição hebraica você tem a cabeça do ano, onde eu chego e me apresento pedindo perdão, no sentido de que esse julgamento, mas eu precisei ter me preparado. Senão eu vou chegar ali e vai vir o karma em cima. Acabou. Eu não me mexi, o karma é automático. O computador cósmico está ali, processando as informações. Chegou naquele dia, ele joga aquilo para mais um ciclo. Esses 10 dias que são depois de Rosh Hashanah são 10 dias de acréscimo, para que eu possa, então, caramba, não fiz nada nos 30, vou fazer nesses 10. Chegou no Yom Kippur, é o dia que pode vir esta força de misericórdia. Isso tudo está dentro da quaresma de Miguel Arcanjo. Então, se eu não gosto de Kabbalah, não me afino, enfim, nenhum julgamento. Prefiro fazer a quaresma de São Miguel Arcanjo. Vou fazer a mesma coisa. Do dia 15 de agosto, eu vou rezar, eu vou meditar, eu vou fazer movimentos internos para que eu possa subir o meu padrão consciencial, despertar esse padrão consciencial. E quando chegar lá, no dia dos arcanjos, que é 29 de setembro, a gente vai fazer os 40 dias mais 6. Mas o 42º dia esse ano, o 38º dia, que é um número cabalístico também, mas não vou entrar aqui em detalhe para vocês, vai cair no dia da exaltação da Santa Cruz. Porque quem é que adorava a quaresma de São Miguel Arcanjo, gente? Vocês sabem. Francisco de Assis, ele fazia todo ano. Então esse processo, seja pelo caminho, né, no entendimento do Rosh Hashanah, do Yom Kippur, do Ano Novo, ou seja pela quaresma de Miguel, um exemplo vocês querem ver? O Ganesha Chaturthi esse ano cai no dia 10 de setembro, cai exatamente próximo entre o Yom Kippur e o Rosh Hashanah. E quem é Ganesha na tradição védica? É aquele filho de Shiva e Parvati, que com a cabeça de elefante simboliza a persistência que o elefante tem, o estado de romper obstáculos, principalmente os obstáculos internos. Então o Ganesha é o grande ser libertador, que ao vencer o obstáculo interno, vence também os obstáculos externos. Porque esse período ele é bom para tudo, gente. Mas eu tenho que saber de onde eu parto. Eu não vou só ficar pedindo graças externas, eu preciso entender que o meu estado de consciência precisa ser trabalhado para que eu possa ter esse poder nos dias de poder, para que o meu poder transtemporal se manifeste no poder temporal dos dias sequenciais que nós temos à nossa disposição a partir do dia há 12 dias atrás. Mas dá tempo a beça, porque tem todos os 30 dias. Tem os 15, quem não quiser começa na quaresma de Miguel Arcanjo, mas eu recomendo que já desde hoje, vamos dar atenção aos nossos movimentos, vamos nos vincular à oração, aos estados que nos libertam, né? E olha que nós estamos bombardeados, são momentos decisivos planetariamente, não duvidem disso. Nós estamos sentindo a pressão nas nossas vidas, mas isso não significa que a gente vai se entregar. Ao contrário, a chance agora é de fazer mais, é de subir mais alto, que é também, paradoxalmente, mergulhar mais fundo dentro de nós. Porque na multidimensão, na holodimensão, não tem alto, não tem baixo. O alto e o baixo são a mesma coisa. Então, quando eu vou, eu mergulho. Quando eu mergulho, eu voo. Vamos aproveitar isso nesses dias. E eu, particularmente, vou fazer as duas coisas. Porque como eu não tenho nada contra a Kabbalah, nem nada contra o cristianismo, nem nada, porque para mim isto tudo é saindo da superfície, onde as coisas se conflitam aparentemente, a essência é a mesma. Então, a liberdade nos dá, e a Casa de Padre Pio é isso, de entendermos tudo como vindo da mesma fonte. Então, da mesma forma que eu estou fazendo as minhas meditações, porque eu preciso tanto quanto vocês me libertar dos karmas, em direção ao Rosh Hashanah, a cabeça do ano, o ano relativo, porque sabe o que é o Rosh Hashanah? Foi o dia que foi criado o homem no primeiro capítulo do Gênesis da Torá. E esse homem não é o Adão, não. É dito um outro nome, né? Ish, que é homem.
E esse homem é macho e fêmea. Se vocês olharem lá nas suas Bíblias, no primeiro capítulo do Gênesis, no dia, no sexto dia foi criado o homem, a imagem e semelhança de Deus. Aí se repete de trás para frente, a imagem e semelhança de Deus, ele foi criado. Isso tem uma força vibratória que não cabe a gente explicar hoje aqui. É um segredo profundo. E este homem criado foi macho e fêmea ele foi feito. Adão, e olha que a palavra Havá, Eva, só vai aparecer depois de que ela, se vocês forem olhar a Torá em hebraico, vai aparecer sempre mulher, 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 mulher. Só depois que eles são expulsos do paraíso é que vai aparecer o nome Havá, Eva. E olha a beleza da história. Cometeram o pecado original, foram expulsos do paraíso, separaram-se. Vão entrar na lei do karma, vai viver do suor do seu rosto, a mulher vai... Está lá tudo na Bíblia, Todos os códigos estão isso. A mulher vai dar à luz com dor, vai viver do suor, vai ter doença, vai morrer. Por que aparece o nome Havá? Porque o nome desta mulher leva com ela a semente da pureza. Havá, em hebraico, significa o ser vivente, a vida pura, o ser puro, a alma pura. Tem várias significações. Portanto, gente, vejam que beleza. A mulher passa a ter o nome porque ela vai ser... A serpente vai lutar contra ela, quer dizer, o ego vai ser inimigo desta alma pura, da nossa natureza crística, da nossa natureza divina, que vai ser sempre o lado feminino, gente. Por isso é que a redenção sai e vai sempre caminhar pelo feminino. E nós estamos agora entrando nesse momento, em todos os níveis. Não é à toa que isto está agora vindo à tona das profundezas para mostrar quão poderosa é a face feminina, para que ela e a face masculina finalmente se unifiquem numa só e grandiosa e infinita presença da divindade. Mas é importante que esse feminino agora tome, porque lá na Bíblia já estava, no código profundo da Torá. Quando a gente lê em hebraico, a gente vai ver que fala mulher, 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 mas quando é expulso, ela ganha o nome de Eva, que é Havá. E Havá é a alma vivente, a alma pura, virgem. E ela é a inimiga da serpente, por quê? Porque a serpente é o ego. Esta alma pura vai, em algum momento, botar o ego sob seus pés. Aí a tradição cristã traz Maria, a virgem concebida sem pecado, como símbolo da divindade feminina e da nossa alma pura feminina, que guarda esta virgindade como um tesouro profundo e vai pisar a serpente, não é para matá-la não, mas mais do que pisar a serpente, aí vamos nos valer da tradição hindu, que diz, a serpente não é para ser destruída não, a serpente está enrolada lá no chakra básico, sob a forma da energia Kundalini, divina. Ela precisa se desenrolar e voltar a ascender. E olha que Jesus, no seu código, falou a mesma coisa. Sabe quando? Quando ele se referindo à Torá, contando ou recontando o momento em que Moshe, no deserto, para curar uma praga, recebe a ordem divina para fazer uma serpente de bronze e levantar esta serpente e apontá-la para o povo, isto curou o povo. O código que está aí é o seguinte, a serpente é a energia egóica. Quando ele produz uma imagem dessa serpente, tira ela da terra e levanta, está simbolizando a consciência elevada, e isto cura. A nossa grande cura é esta, é a cura da alma, no sentido de recuperar a nossa natureza original, a nossa natureza imaculada, a nossa imaculada concepção. E é por isso que a Quaresma de São Miguel Arcanjo é posta no dia 15, na festa de Nossa Senhora da Conceição. E é por isso que Francisco de Assis, voltando ali quando caiu, fazia essa Quaresma, porque ele se recolhia e ficava rezando o tempo inteiro. Ele que se acreditava um pecador, para se entregar a quem? Aquele anjo que diz, quem é como Deus? A nossa alma pura, Michael. Michael é o exemplo de pureza e de força que está ali guardado dentro de nós e oculto dentro de nós. Mas na figura de um ser que já realizou isso, o arcanjo Michael é um ser também individual, nós podemos nos valer desses seres como ele, Maria,
todas as figuras femininas e angélicas e masculinas, Francisco, como canais que nos auxiliem a despertarmos a nossa própria consciência. Michael é um grande auxiliar, ele é o nosso grande advogado. Existe uma frase hebraica que diz: Michael, sar ve'afotrophos shel Israel, o príncipe e advogado do povo de Israel. E Israel não é apenas um povo físico, eu já disse isso para vocês. Yaakov, na luta com o anjo que foi, se vocês olharem a Bíblia, é até confuso, que é chamado de Deus, o Eterno, e ao mesmo tempo é o anjo, e esse anjo era o anjo do seu irmão Esaú, e ele naquela luta à noite diz: você tem que me abençoar. E ele agarra o anjo o abençoa quando chega a aurora. Yaakov, que tem dentro da palavra Yaakov a palavra Ekev, que é a calcanhar, né? Porque a serpente pega no calcanhar, então Yaakov ainda era ego. O anjo diz: agora você vai se chamar Israel. E a palavra Israel tem dentro da sua grafia segredos profundos, como por exemplo, Yashar El. Eu posso trocar as letras, fazer um tzaruf, e ela vira Yashar El, direto a Deus. O que é ser direto a Deus, gente? É suspender o karma. Yaakov, quando vira Israel, ele representa a primícia da figura da consciência crística, que também foi vivida por Jesus de Nazaré, que foi vivida por Buda, que foi vivida por Krishna, que foi vivida por Francisco de Assis, foi vivida por Rita de Cássia, por Clara, por todas as mulheres, por Maria. Todos eles vivem a consciência crística, unificada. E achar ele pode ser também Rosh Li. Eu falei do calcanhar, né? Mas Rosh Li é a minha cabeça. O que é o ser integrado? É aquele que une o calcanhar ao crânio. Ele não caminha apenas com os pés, ele caminha com a sua consciência. E no momento em que isso acontece, aí vem o paganismo para nos ajudar, né? Entre aspas. O que é o deus Mercúrio? Hermes é o deus da comunicação. O que ele carrega, gente? O caduceu, que é as suas serpentes enroladas, porque a serpente é o símbolo da matéria, do ego que cai na matéria, está lá na Bíblia, vai para a terra e vai se arrastar, vai cair nas ondas que formam o universo físico, o corpo físico. A serpente ao andar faz ondas, né? Como são as ondas eletromagnéticas, como são as ondas que nós conhecemos, que compõem tudo que é energia do nosso universo. Ora, estas ondas precisam sair da terra e subir, e o Mercúrio traz o caduceu. E o que ele tem? Asas aonde? Nos pés. E é o mensageiro. Ele é que faz a conexão. Então, quando a gente vira Israel, quando a gente vira Hermes, né, o trimegisto, vinculando ao Deus ou à natureza divina Mercúrio em nós, o mensageiro, nós nos conectamos. E eu repito, gente, estamos nos dias favoráveis. Escolham a forma que vocês quiserem. A Casa de Padre Pio tem essa vantagem. Ninguém é obrigado a fazer dentro da tradição cabalística, nem na tradição cristã. Eu quero esperar o dia do Ganesha. Então vai meditar, vai ouvir bhajans de Krishna, vai ouvir no dia seguinte Hanuman, vai fazer devoção, vai fazer bhakti, vai meditar, vai fazer kriya. E no dia do Ganesha Chaturthi, se dedica, um dos dias tem que ser escolhido como aquele dia intenso. É o Rosh Hashanah, Yom Kippur, beleza. Todos são, mas aquele é mais. É o dia 15 e é o dia de São Miguel, dia 29 de setembro, ok. É o dia de Ganesha Chaturthi, não importa. Mas nós temos que fazer esse trabalho. Nós precisamos fazer. E nós temos, nesse período, portanto, energias muito boas para nós trabalharmos. Eu só vou contar uma coisa para vocês aqui, para vocês verem ainda dentro do cristianismo. Eu já li isso algumas vezes. Muita gente não entende as epístolas de Paulo de Tarso. As epístolas de Paulo de Tarso também têm segredos muito interessantes dentro delas. E um deles está na epístola aos Coríntios, número 2. Aquela da 1, quando ele fala da potência do amor, é maravilhosa, né? Que, na verdade, nesses dias a gente tem que meditar muito, mas nós temos que amar muito. A palavra Havá, em hebraico, que é Eva, a alma vivente, ela tem a mesma pronúncia, não tem as mesmas letras
de um pedaço da palavra que significa amor, ahavá. Ahavá se escreve com outras letras e tem outra numerologia. Mas Havá e Ahavá têm pronúncias semelhantes. A alma vigente, a alma pura é amor puro. Então nós precisamos fazer trabalhos que nos levem a isso que vocês estão escrevendo aí. É isso mesmo. E é para fazer, gente. E eu estou dizendo isso para mim também. Vamos aproveitar esses dias para fazê-los melhores, para termos a fé no sentido profundo de certeza de que nós vamos vencer os obstáculos a partir dos obstáculos internos, daquele nosso ego que nos atrapalha. Está chegando o dia de Santa Clara, bem lembrado disso. Quem é Santa Clara? A expressão pura disso tudo. Né? Ela viveu esta virgindade, essa concepção imaculada da sua alma, com uma plenitude absurda, e é no dia 11. Então tem dia 10, que é o dia de Lourenço, que foi um grande mártir cristão, de uma poderosa... Ele exprimia aquilo num amor incondicional aos pobres de Roma. E quando ele foi sacrificado, foram jogar em cima de uma grelha, ele estava com uma consciência tão alta que ele não queimava. E o pessoal vira ele e fala, agora vira do outro lado. Ele mesmo disse, a tradição diz isso, esse lado já está tostado, e rindo. Né? Isso significa o símbolo de que quando a gente entra nesses estados, a gente consegue vencer. E o reflexo disso é cura de doenças, até de doenças físicas nossas. É vencer os nossos obstáculos. Nós temos direito a fazer pedidos também pessoais, por que não? Mas para fazer um pedido bem feito, Jesus já disse isso. Olha, antes de você rezar e pedir, vai lá, se reconcilia com seu irmão, ama mais. Isto vence o karma, isto rompe a luz do karma. E é sobre isto que eu vou fazer a leitura desta parte da leitura do Paulo, que foi mal entendida pelas religiões, tá? Porque aí se criou uma doutrina da graça, que ficou assim, a quem Deus dá graça, Deus cura, está liberto do pecado, como um passe de mágica, né? Harry Potter, e acabou. Quando não é nada disso. Né? Eu sempre repito, esse estado de graça não vem de graça. Ele precisa desse trabalho interno, ele precisa dessa busca consciencial, ele precisa da meditação, da oração no sentido verdadeiro. Vai ao altar quando você estiver puro, diz Jesus, e quando você chegar lá e pedir, tudo que você pedir te será concedido. Então, gente, o caminho é buscarmos esse estado de consciência que vai pela humildade, a humildade profunda, real, que ela é a que tira o ego desse estado de domínio, e nós vamos com a força do amor e a força da fé que move isto tudo, entrando nesse estado de consciência. Isto é orar. E aí, quando eu medito e oro dessa forma, eu vou rompendo essas cadeias, e aí o que eu vou pedir, eu posso pedir. Porque eu estou pedindo não é apenas para aproveitar para mim, não é porque eu quero pedir, porque eu quero ser o poderoso, não vou usar a força do meu pensamento para poder conquistar o que eu quero materialmente. Se eu fizer assim, ainda estou agindo no ego. Pode até funcionar, mas está preso no tempo, vai ser temporário. Em algum momento essa roda vira, como diz o Buda, e o que eu estava em alto vai estar embaixo. Eu preciso não ter mais nem alto nem baixo. Eu preciso ser como a estrela de Davi de 6 pontas. O que está no alto é o que está embaixo. Isto tudo tem que ser unificado. Dentro de nós e fora de nós, não pode ser visto como algo que nos conduza. Mas a partida é lá de dentro para buscar a alma virgem. Gente, eu vou ler. E aí, falando da história da graça que as religiões deturparam, tentando tirar. E o karma coletivo, Dulce pergunta, o karma coletivo está influenciado por nós. Não acreditemos, quando a gente fala karma coletivo, a gente entra, é o coletivo, mas está lá fora, não está meu. Se eu fizer a minha parte no meu karma pessoal, não tenha dúvida que nós estamos influenciando no karma coletivo e às vezes de forma muito mais intensa do que a gente pode sequer imaginar. Sabe quem provou isso cientificamente? A dita teoria do caos, que mostra que a asa da borboleta bate aqui, cria um furacão no Rio, cria um furacão em Pequim. Isso é matematicamente provado, hoje eu não chamo mais teoria do caos, chama de teoria da complexidade, mas não é o nosso tema aqui. Mas o karma coletivo não nos importa, e nos importa. Como é que ele nos importa? Eu fazendo o meu trabalho individual, isto influencia no supercomputador cósmico e o karma coletivo vai responder. Imagina se um faz, se 2 fizerem, se 3 fizerem. O mestre diz, simbolizando no 2, quando 2 se fazem 1,
eu estou presente, a consciência crística se faz. Então, se nós conectarmos, a gente hoje, por exemplo, é 140 pessoas, somos 140 pessoas, se nós nos fizermos um, imagina a força deste um em relação ao karma pessoal de cada um de nós, ao nosso karma coletivo, pessoal, imagine isso. No capítulo 6 de Coríntios 2 está assim: assim que, conhecendo o temor do eterno, e a palavra temor aí é muito mal entendida, temor não é medo, temor é no sentido de reverência. O que somos é manifesto a Deus. E eu espero nas vossas consciências que isto também seja manifesto. Olha o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que ele, conhecendo essa presença, isso é a palavra que traduz temor, isto é o que somos manifesto a Deus, e ele espera que as consciências também, de cada um de nós, também Deus seja manifesto. Olha que beleza. Se nós fizermos um movimento, qualquer movimento que a gente faz, é tudo para Deus. Yogananda diz isso. Se enlouquecemos é para Deus, se conservamos o juízo é para Deus. Olha que coisa, vai até esse extremo. Usa esta polaridade para mostrar. Deus unifica qualquer coisa. O amor do Cristo nos traz para perto. Isso faz que um morreu por todos, logo todos morreram. Mas da forma como ele ressuscita por todos, todos ressuscitam. As igrejas deturpam isto, mas a dizer o seguinte: o ego morre, todo mundo morreu naquele pecado original lá, e quando a gente faz um movimento de nos unificarmos, todos ressuscitam. Isto é muito profundo. Bom, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, olha que interessante, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Porque Jesus segundo a carne pode virar, Deus me perdoe falar assim, mas quase que um ídolo para uma religião. Se eu olho o Cristo segundo a carne, eu posso jogar Cristo para um altar, posso transformar a pessoa física de Jesus numa coisa que nada tem a ver com a consciência crística. E Paulo alerta: portanto, ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Portanto, se alguém está em Cristo, olha que beleza, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. O que está dizendo isso aqui, gente, é o seguinte: o karma são as coisas velhas. Se a gente deixar, elas voltam sempre nos trazendo o passado, nos condicionando o futuro ao passado, e hoje eu estou criando futuros possíveis que vai virar passado, estou preso na linha do tempo, mas eu quero o novo. E aí continua Paulo: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou com Ele através do Cristo. Mas não é apenas pela figura do Cristo externa religiosa, é a natureza crística em nós que nos reconcilia, que nos livra do pecado. E agora vem o mais poderoso do que está aqui, que eu quero ressaltar. Esse é o ministério da reconciliação. Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo. Mas que Cristo é esse? Não é uma figura só especial, o Cristo Nazaré no altar, não. É o Cristo que vive na gente. Esta é a reconciliação com a nossa natureza divina e, portanto, o mundo. Aí ele no capítulo 6 vai dizer: e nós, cooperando com ele, com a natureza crística, também vos exortamos, ele Paulo diz, a que não recebais a graça divina em vão. Olha que beleza, né? O que é a graça divina? É a possibilidade dessa reconciliação, essa luz que vem. Se a gente aproveita, maravilha. Pois ele diz, e aí ele vai traduzir Isaías. Isso aqui que é o mais importante, tá, gente? Eu ouvi a vocês, ouvi-te em tempo aceitável. E socorri-te, ou socorri a você, no dia da salvação. Aí a gente ouve, eu ouvi em tempo aceitável. E te ouvi no tempo da salvação. Ora, isso vai se dividir em dois movimentos. O tempo aceitável, no tempo da salvação, pode ser visto no tempo que nós estamos vivendo aqui. E, portanto, estamos em dias favoráveis. Mas é maior do que o tempo. E aí ele continua. Eu digo-te, agora é o tempo aceitável. Agora é o dia da salvação.
Gente, isso é profundo demais, até me emociona. Porque isso pode ser lido de duas maneiras. O tempo da salvação está aqui em tempos aceitáveis, não são dias profundos como nós estamos vivendo. Mas o agora é atemporal. Então, se a gente perder essa chance temporal, o agora está fora do tempo. Agora é o dia aceitável. Isso foi dito há mais de 2000 anos atrás. E vale ainda. E vale a qualquer tempo. Porque se eu mergulho na consciência crística, como ele está escrevendo antes de chegar a esse momento, ele vai dizendo assim, a graça vem, a gente tem que se reconciliar, isso nos foi dado como graça, para que nós possamos vencer as coisas velhas. Vencer as coisas velhas são as leis velhas, e a lei velha é o karma. E precisamos entrar numa lei nova, a lei da graça, mas essa lei não é de graça, não é em vão. Eu preciso trabalhar. Como? Alargando a fronteira da minha consciência, mergulhando para reencontrar a minha alma virgem pura dentro de mim, a imaculada concepção que se fez quando nós emanamos da natureza e que jamais se perdeu. Fazermos com que o ego se reconstrua dentro do eu. Isto já é possível quando? Há um tempo favorável. São esses dias que nós estamos vivendo e todo ano esse tempo é mais favorável. Mas esse tempo, além de ser favorável e aceitável, ele é maior do que isto. Ele é um agora. Então, se no tempo favorável a gente encontra o agora, olha que agora ele é. Mas ele tem uma transcendência a isso. Todas as vezes que eu fizer este caminho dentro de mim, ainda que seja fora, seja em janeiro, fevereiro, março, no ano de 2050, se a gente ainda estiver aqui, ou não a qualquer tempo, esse tempo será um agora. E o agora, quando a gente encontra e realiza, ele vai além do tempo. Então, gente, eu agradeço a vocês, convidando vocês a aproveitar esses dias de poder, né, da forma como vocês acharem mais efetiva, mais plausível, palatável, mais afim com o nosso próprio momento desse evolutivo. Vocês sabem que tem um salmo, o hebraico é mal traduzido. Esse salmo, eu vou usar ele como mantra hoje aqui. Esse vai ser o nosso mantra. É uma cantiga tão fácil que eu acho que vocês podem aprender e eu recomendo. Esse salmo também está na Bíblia cristã, então não é judaico. Se a pessoa fizer a Quaresma em São Miguel também dá. Porque eu vou chamar vocês para uma tradução poderosa que ele tem e se transforma num mantra de cura. E a gente pode usar nesses dias pesados, quando o karma pode parecer mais forte, a gente pode depois ficar repetindo, inclusive ele mentalmente. Vou mostrar de onde ele vem, vou falar da tradução que eu quero propor para vocês. É o Salmo 118. Ele começa com a seguinte frase: Hodu ladonai ki tov ki leolam hasdo. Quando a gente pega uma Bíblia cristã, e eu vou pegar aqui a Bíblia cristã rapidamente, eu vou abrir no Salmo 118, vocês vão ver o que diz lá. Católica ou protestante, não importa. O Salmo vai dar, no Salmo 118, a mesma tradução, que ela perde um pouco da força. Nada contra, mas vamos ver lá. No Salmo 118, a tradução corrente é a seguinte: Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Seu amor dura para sempre. Vocês já ouviram isso em missa, né? Louvai ao Senhor é outra tradução, porque Ele é bom. Seu amor dura para sempre. Ora, isso em hebraico é Hodu ladonai ki tov, ki leolam hasdo. A tradução que eu vou propor para vocês é, quando a gente fala Hodu ladonai, eu prefiro Hashem. Hodu la Hashem ki tov. Adonai é o nome de Deus, é o nome de Deus que vem mais perto da nossa natureza física. Mas Hashem é o nome de Deus que fala, é o nome a tradução. Hashem, o nome, é o nome, de onde todos os nomes, e de onde tudo que vem depois dos nomes vem. Então eu prefiro Hodu la Hashem ki tov, ki leolam hasdo. O que é Hodu la Hashem ki tov? Agradecei a Deus. Eu gosto mais do que louvai. Tem de gratidão a Deus. E Kitov não é porque ele é bom, não. Kitov eu entendo melhor traduzido porque tudo é bom. Isto é uma coisa que não é resignar que tudo é bom, mas mais forte do que isso. Agradecei a Deus porque na natureza divina tudo é bom. Então eu consigo realizar o bem, fazer o bem, encontrar o bom em tudo. Por quê que tudo é bom?
porque a característica divina mais poderosa vem depois. Ki leolam hasdo. Tudo é bom porque a sua misericórdia é eterna. Então, na tradução real, real não, desculpem, gente, na tradução que eu proponho, e eu agradeço muito ao cabalista Daniel Minter, que fala muito disso, no Salmo 118, que é por si só um salmo poderosíssimo, agradecei ou louvai ao Eterno, porque tudo é bom e porque eterna é a sua misericórdia. Mais do que Tov seja ele é bom. Pode ser também ele é bom, não é que seja errado, mas é mais forte, o hebraico tem isso, é uma tradução mais forte. Hodu l'Adonai ki tov, ou Hodu l'Hashem ki tov, ki leolam hasdo. Vamos orientar essas forças, vamos ficar atentos, vigilantes, vamos orar pelo mundo, para que nossos corações se acendam nesse momento. Que a nossa respiração dê o diapasão ao inspirar e expirar. Vamos fazer isso 3 vezes, para que a gente se conecte uns aos outros pela força do amor, lembrando que Havá é a alma vivente, a alma pura. Nós todos temos Havá e Adam dentro de nós, para podermos ser Mashiach, quando os dois se conhecem e retornam ao Gan Eden, ao paraíso, ao estado paradisíaco, que é um estado de consciência. Vamos fazer com que esse amor se reflita e possa se refletir em tudo ao que nesse momento estamos conectados, ao nosso planeta, ao nosso país, a todos os necessitados, quantos são nessa sociedade doente que precisa de cura, quantos precisam em todos os níveis, no nível material mais direto, mas quantos precisam da consolação. E nós estamos em tempo de consolação, essas 7 semanas que vão pela quaresma de Miguel, que seguem o profeta Isaías, são ditas pela sua exclamação, Nahamu, Nahamu, consolai-vos, consolai-vos. É tempo de misericórdia, se nós soubermos buscar a misericórdia. Então vamos buscá-la e derramá-la nos nossos irmãos que sofrem na alma, que sofrem no corpo, que sofrem nos dois, esta dor mais profunda. E vamos libertar-nos para seguirmos um caminho que é infinito. E por ser infinito não pode ser especificado aqui ou ali. O Cristo não está aqui ou ali, não está na mão de religião, nem de doutrina, nem de ninguém. O Cristo vive na plenitude infinita em nós. E o Cristo se vale dos salmos muitas vezes, e nós vamos fazer isso. Esta luz também se irradia aos nossos amados, curando-nos, curando as relações familiares, abençoando os nossos filhos, nossos companheiros e companheiras, nossos pais e mães, aqueles que amamos, aqueles que ainda estamos em processo de aprendizado para perdoar e amar, aqueles a quem devemos pedir perdão. Que essa luz se manifeste toda e plena e que a nossa música seja o veículo nesse versículo de Salmo, para que nós possamos cantarolá-la nesses momentos em que precisamos vencer obstáculos e encontrar o tesouro divino, a pérola sagrada, que é a presença crística dentro de nós. Hodu l'Hashem ki tov, ki leolam hasdo. Hodu l'Hashem ki tov, ki leolam hasdo. Hodu l'Hashem ki tov, ki leolam
Essa força de luz irrompe em gratidão dentro de nós. Se vocês conseguiram aprender, podem cantar isso, cantarolar, baixinho, na mente, em grupo. A tradição cristã primordial, os primórdios, primitiva, fala que Jesus, está escrito inclusive nos evangelhos, cantava salmos com seus companheiros, e esses salmos são sempre cantados em tom alegre. Por isso eu fiz o Lai Lai Lai, né? Que tem, quando nós nos damos os braços e cantamos, como a gente fazia isso lá em Mendes, né? Quem esteve com a gente. Então, enquanto a gente não puder fazer isso, vamos fazer nas nossas almas, vamos unificar a nossa caminhada, vamos fazer desse dia de hoje um dia de partida para esses dias de poder, e vamos ter a certeza de, se a gente se prepara bem, se a humildade vai entrando, a vigilância no sentido de olhos abertos, de olhar profundo, né? Se alia o amor, mexendo nas nossas emoções, nas nossas palavras, nós pedindo perdão e perdoando, os nossos pedidos vão ser atendidos. Que aí nós podemos sim pedir. Os nossos karmas vão ser suavizados, quiçá desfeitos, porque o tempo é agora, e agora é o dia da salvação. E seja essa agora da nossa vida, hoje e sempre. Amém. Rodula Sen Kito Ki Leolam Hasdo Rodula Sen Kito Ki Leolam Hasdo Rodula Sen Kito Ki Leolam Hasdo Rodula Sen Kito Ki Leolam Hasdo. Lai 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 Rodula Sen Kito Ki